Você já ouviu falar em um movimento que levou milhares de cavaleiros, plebeus e nobres a andarem grandes distâncias para lutarem contra um inimigo que eles acreditavam ser o principal culpado de tudo de ruim que estava acontecendo com eles? Não, isso não é um enredo de um filme de ficção, mas você provavelmente já viu algum filme sobre as Cruzadas. E aí, curiosos, tudo bem? Aqui quem fala é a Mi. Antes de embarcarmos em mais uma aventura, deixando seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se prepare, porque hoje nós vamos falar de As Cruzadas. Vamos voltar um pouco no tempo. Vamos para o norte africano e também para a região da Palestina. Os muçulmanos estavam se expandindo, conquistando cada vez mais territórios. Um dos territórios conquistados foi Jerusalém. Jerusalém era habitada por judeus e cristãos, mas por volta do ano de 630 foi conquistada por um muçulmano. Então a cidade ficou meio que dividida entre essas três religiões. Eles conviviam com uma certa harmonia. Porém, tudo isso acabou. No ano de 1009, o sexto líder muçulmano que ali reinava começou a perseguir os judeus e cristãos, ordenando a destruição de templos religiosos na região. Vendo tudo o que estava acontecendo, toda aquela intolerância religiosa, os muçulmanos cada vez mais conquistando territórios e com seu reino em xeque, o imperador bizantino Aleixo I enviou um pedido de ajuda ao Papa Urbano II. Ele estava solicitando que o Papa o ajudasse a combater a ameaça ao seu reino. Então o Papa aceitou o pedido de ajuda, e o seu discurso conseguiu unir diversos tipos de pessoas de todas as camadas sociais em um único objetivo: recuperar Jerusalém e libertar a Terra Santa do domínio dos muçulmanos. As palavras do Papa inflamaram os corações dos povos de toda a Europa. Aquele exército ficou conhecido como os Cruzados, pois tinham cruzes em suas armaduras. Eles saíram de todas as cidades da Europa e seu destino era Jerusalém. E assim surgia as Cruzadas. A primeira cruzada que aconteceu não conta como oficial, mas tem uma grande importância por causa da maneira como ela foi realizada. Ela ocorreu no ano de 1096. Essa cruzada ficou conhecida como a Cruzada Popular. Pedro, o eremita, deu início à Cruzada Popular. Ele liderou milhares de homens, mulheres e até crianças, com destino a Jerusalém. Eles foram sem nenhum conhecimento militar, com pouco armamento ou qualquer estratégia de guerra. Foi um grande fracasso. Muitos morreram ainda no caminho por fome e doenças. Além disso, essas pessoas não tinham como bancar o custo dessa viagem. A falta de preparo desse exército causou saqueamentos a todos os lugares por onde passavam, mesmo esses lugares não tendo qualquer participação no objetivo inicial. Essa cruzada aconteceu enquanto os nobres, o alto clero da igreja e os reis arquitetavam as melhores formas de iniciar os conflitos e vencer seus principais oponentes, que eram os muçulmanos. Meses depois, foi a vez da primeira cruzada, também conhecida como a Cruzada dos Cavaleiros. Essa foi a primeira cruzada oficial, convocada pelo Papa Urbano II. Ela contou com milhares de guerreiros profissionais. A batalha entre os cristãos e os muçulmanos durou por aproximadamente 2 anos. E no ano de 1099, Jerusalém finalmente foi conquistada pelos cruzados. Mas essa vitória tão importante ficou manchada pela crueldade excessiva por parte dos cruzados. A cidade de Jerusalém foi saqueada, o povo que ali morava foram executados, independente de serem muçulmanos ou judeus. Devido ao ocorrido, ficou claro que era necessário um comando para aquelas tropas. E assim foram criadas as ordens de cavalaria. As mais famosas: Cavaleiros Hospitalares, Teutônicos e Templários. Jerusalém ficou sob a liderança do rei Balduíno I. Os outros territórios conquistados ficaram sob o comando dos senhores feudais, e assim ficaram conhecidos como os Estados Cruzados. Mas a primeira cruzada era apenas o início da Guerra Santa entre cristãos e muçulmanos. No século seguinte, mais conflitos entre eles. A Segunda Cruzada ocorreu entre os anos de 1147 e 1149. Em meio às baixas defesas nas cidades recém-conquistadas, por conta do retorno para a Europa de grande parte dos combatentes,
Em 1144, se iniciaram novas invasões turcas. A cidade de Edessa foi a primeira a ser invadida e seus habitantes foram assassinados. Essa foi a deixa para a autorização de uma nova cruzada, dessa vez pelo Papa Eugênio III. Estima-se que 50 mil voluntários formaram grandes exércitos. Essa cruzada foi um fracasso, em razão das discordâncias entre os seus líderes, sendo ele Luís VII da França e Conrado III do Sacro Império. Com inúmeras derrotas, no ano de 1189, Jerusalém foi retomada pelo sultão muçulmano Saladino. As cruzadas mais marcantes foram a Terceira e a Quarta Cruzada. A Terceira Cruzada ocorreu entre os anos de 1189 e 1192. Essa cruzada ficou conhecida como a Cruzada dos Reis. Jerusalém estava sob o domínio do famoso sultão Saladino, e por isso, o Papa Gregório VIII convocou a Terceira Cruzada. Ele chamou 3 reis para liderar a batalha: Rei Frederico I da Alemanha, Rei Felipe II da França e Rei Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. O Rei Frederico I morreu afogado no caminho para a Terra Santa em 1190. Já na Terra Santa, Ricardo I, que era conhecido como Coração de Leão, mostrou ser um grande guerreiro, liderando seu exército contra o de Saladino. Esse rei conseguiu conquistar 3 regiões próximas a Jerusalém, sendo elas Chipre, Acre e Jafá. Desde que Jerusalém foi conquistada por Saladino, os cristãos nunca mais tiveram êxito na retomada das terras. Então, após muitas batalhas, Ricardo I e Saladino decidiram assinar um tratado de paz, que garantia segurança para que os cristãos pudessem fazer peregrinações a Jerusalém. Porém, a cidade permaneceria sob o domínio dos muçulmanos. E assim, a Terceira Cruzada culminou na desistência dos cristãos em insistir na retomada da Terra Santa. A Quarta Cruzada ocorreu entre os anos de 1202 e 1204. Ela foi chamada de a Cruzada Comercial, e quem a convocou foi o Papa Inocêncio III. Nesse momento, os recursos para as cruzadas estavam praticamente esgotados. Foi então que o Duque de Veneza ofereceu financiar os cruzados, porém com uma condição, de que estes o ajudassem a reconquistar a cidade de Zara. No caminho para Jerusalém, os cruzados foram para Constantinopla, essa que era dominada pela Igreja Cristã Ortodoxa. Motivados pelo conflito pré-existente entre as duas religiões, os cruzados saquearam totalmente a cidade, queimaram e fizeram inúmeras vítimas. A quantidade de dinheiro e objetos valiosos roubados foi tamanha que os cruzados desistiram de seu objetivo, que era ir para Jerusalém, e voltaram para a Europa. Esse episódio teve uma repercussão extremamente negativa. Depois dessa cruzada, a rixa entre as igrejas cristãs só aumentou. Os saqueamentos eram permitidos pelos lordes e comandantes das expedições militares, pois boa parte das riquezas roubadas iriam para suas contas pessoais. O propósito da luta para conquistar a Terra Santa já havia se perdido há muito tempo. As guerras ao longo desses 200 anos não atingiram o objetivo de reconquistar Jerusalém, mas tiveram diversas consequências sociais e econômicas, como, por exemplo, a abertura do comércio do Oriente com o Ocidente. O mundo começou a ser visto de outra forma. A Europa deixou as cruzadas para começar a expansão marítima, que levou à descoberta das Américas e Oceania. Jerusalém, até hoje, é disputada entre israelenses e palestinos.